Olá, bem-vindos à sessão 2 do grupo de estudo do livro A Emergência das Sociedades de Comuns. Hoje escolhi começar esta gravação, mesmo estando aqui sozinho, para experimentar, ver como é que funciona a gravação neste contexto. Nós tínhamos ficado na sessão 1, tínhamos ficado no fim da introdução do livro, portanto, antes de iniciarmos o tomo 1. E eu gostava de ouvir, para quem ouviu a primeira gravação, eu gostava de ouvir comentários, como é que foi a leitura, como é que foi a sessão, questões, o que vocês gostavam que fosse tratado ou cuidado nestes grupos, nas sessões que estamos a fazer. Eu penso que cada sessão será diferente das outras, porque os temas serão diferentes, aquilo que vai trazer para cima da mesa é diferente e, portanto, é bem-vindo as vossas questões e comentários para eu poder ir ajustando de uma para a outra. E digam-me, por favor, se está a funcionar, se funciona eu estar sozinho na sessão, se funciona para vocês eu estar sozinho na sessão. Então, tomo 1, No Caminho de Orion, uma jornada de transformação, renascimento e regeneração. E depois ele mostra uma imagem ver se eu consigo aqui partilhar. Mostra uma imagem da constelação de Orion. Vou ver se consigo partilhar aqui para podermos ver. Ok. Penso que já está. Já estão a ver a constelação de Orion. E aqui, e aqui estão as Três Marias. Aqui estão as Três Marias, portanto, vocês veem, na, tem o arco e tem o cinto de Orion com as Três Marias. Não é? Então, eu vou interromper. Hum, E este eh, que tenho à entrada dos tomos, tem uma citação ou um poema. No caso, a citação que abre este capítulo é do livro das Aventuras do João Sem Medo. Está proibido cá entrar, é proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Portanto, a frase que está à entrada da floresta, quando o João Sem Medo salta o muro que roda a aldeia, e eu optei por incluir, tenho estado a ler o livro de poesia da Ana Sofia Elias, que se chama Uca, já agora mostro, e conheci a Ana Sofia Elias lá na Feira do Livro, quando foi a apresentação do livro, nomeadamente a apresentação do livro do Mateus, era a Ana Sofia Elias e da, e da Joana. A Ana Sofia Elias é quem estava a fazer a apresentação do livro da Joana, e então conheci aí, comprei o livro de poesia e, ao ler o livro, dei conta com um poema que vou passar a colocar na próxima edição, já estará como poema que estará na entrada e que eu vos vou ler aqui já hoje. Chama-se Carta Aberta às Poetisas. Portanto, eu pedi autorização à Ana para poder usar e ela também teve a cortesia de fazer uma tradução para inglês deste poema para sair na edição inglesa. Então chama-se Carta Aberta às Poetisas. Tu constróis claraboias no meu telhado. As claraboias arquitetadas com as tuas palavras são as mais bonitas, porque têm muitos ninhos de pardais e uns bulevardes agrestes e cremosos, de onde é possível fazer astroturismo. Com a tua poesia, vejo a constelação de Cisne, de Escorpião, de Orion e outros aglomerados estrelares dentro de mim. É um poema da Ana Sofia Elias e que está no livro UCA de 2024 da Poética Edições. E é com este poema que abrimos este, este tomo, a introdução a este tomo. Diz, define-me a mim à entrada, porque esta jornada de transformação
que está aqui no subtítulo, uma jornada de transformação, renascimento e regeneração, é a minha, neste caso, e eu estou a usar este título no caminho de Orion como um símbolo de todas as jornadas de transformação, renascimento e regeneração que cada um de nós está a fazer, já fez ou vai continuar a fazer na caminhada para as sociedades regenerativas. Para mim, este é determinante, esta jornada de transformação individual que cada pessoa vai fazer na direção das sociedades regenerativas. É um pré-requisito na minha forma de ver e entender esta caminhada. Então, eu aqui apresento-me neste sentido, vejo-me como um explorador em sociedades regenerativas, um explorador em sociedades de comuns, que será os temas deste livro. Vejo-me como um iniciador de jovens à idade adulta, às sociedades regenerativas e às sociedades de comuns. Rei Mago dos Três Mundos, isto ficará mais claro à medida que formos lendo os livros, nomeadamente o tomo 2. Os meus princípios brilhantes são amor, coerência, empoderamento, transformação e evolução. Espero que seja visível, que vai se tornando visível ao longo destas sessões dos grupos de estudo estes princípios, e o meu propósito brilhante é suportar o processo de cada pessoa no caminho de descoberta da melhor versão de si próprio ou própria, para que se possa cumprir. Nesse processo, eu cumpro-me. E aqui está, aqui só nesta síntese de como é que eu me vejo, este explorador, estes princípios brilhantes, e este propósito brilhante, já está uma síntese daquilo que tem sido a minha caminhada de transformação e a forma como eu percepciono as minhas entidades e identidades e as minhas diferentes partes de mim. Portanto, fica já uma pergunta para vós, que é como é que vocês se percepcionam? Como é que podiam escrever as vossas identidades? Este explorador das sociedades regenerativas, ou este explorador das sociedades de comuns, ou o rei mago dos três mundos? Quais seriam os vossos princípios brilhantes? Quais seriam o vosso propósito brilhante? Então, fazerem aqui, se quiserem parar a gravação, param e fazem já no vosso caderno, no vosso bloco de apontamentos, uma resenha disso, do que é que seria o vosso, como é que seria o vosso neste momento. E muitos de vós já terão feito vários e, portanto, terão já a vosso, outros estão no início, e ok, onde cada um está é onde iniciamos esta conversa. Introdução ao tomo 1. Vários amigos, ao longo do tempo, estimularam-me a escrever um livro sobre a minha caminhada, sobre as minhas escolhas e os meus valores, sobre intuições, sobre os sims e os nãos, sobre aprendizagem e contínua evolução, sobre o navegar a vida com intenção e propósito e, ao mesmo tempo, desfrutando dos frutos que a vida proporciona. Inicialmente, dizia que não tinha nada para contar. E à medida que fui percebendo que o caminho percorrido, sendo o meu caminho individual e único, é ao mesmo tempo arquétipo, é uma viagem de despertar e transformação que muitas pessoas estão a fazer no presente e fizeram ao longo dos tempos, tão intemporal que os mitos falam dela, a jornada do herói. Gosto particularmente do documentário Finding Joe sobre este tema, sobre a jornada do herói. E os primeiros 3 filmes da Guerra das Estrelas, hoje episódios 4, 5 e 6, que foram desenhados para retratar as 3 fases da separação da jornada do herói. A separação, a iniciação e o regresso. As 3 fases da jornada do herói, perdão. A separação, a iniciação e o regresso. E esta, para mim, de facto, foi quando eu comecei a realizar esta dimensão arquetípica, esta dimensão que isto não é só meu, que cada um de nós está ao longo da sua vida a fazer a jornada do herói e que ler jornadas de outros, ler jornadas de transformação, como aconteceu comigo, de ler de outros, saber de outros, me ajudou a mim. Então foi nesse sentido que eu comecei a dizer, não, eu de facto tenho a minha, não é? Há aqui algo feito, há aqui já um caminho feito, já há o regresso em determinado sentido, que permite eu começar a contar a minha história aos outros. Este é o verdadeiro ouro da jornada do herói, é cada um de nós poder contar a sua história de transformação,
Portanto, o seu caminho de Orion. Então, de facto, foi um estímulo, um dos grandes uh, motivadores para eu escrever este, este tomo e o livro no geral. Esta aceitação levou-me à ideia que contar a minha história seria celebrar-me e a minha vida, aos meus antepassados e às pessoas com quem me cruzei e que tornaram os meus dias míticos. E que poderia ajudar outras pessoas nos seus caminhos, a abrir a sua própria entrada na floresta. Se eu escolher um caminho que já está feito, significa que estou num caminho de outra pessoa. Alguém já fez esse caminho, então por isso é que ele está lá, não é? Cada um de nós tem o seu próprio caminho a trilhar e parte da jornada é encontrar esse caminho, verdadeiramente. Então, uma pergunta para vocês neste momento, que estão a ouvir é isso, já encontraram o vosso caminho? Estão a abrir o vosso caminho? Estão a seguir o caminho do vosso coração e aquilo que estão cá, que nasceram para fazer? E podem tomar notas das respostas que vierem a esta pergunta, parar aqui a gravação, tomar nota das respostas que vieram a esta pergunta, eventualmente partilhar esta e as respostas anteriores com outra pessoa, depois de acabar a gravação, ligar para um amigo, partilhar um pouco sobre a partilha, a escrita que fizeram, ou conversar com o vosso parceiro ou a vossa parceira, ou amigos que estejam próximos, incluindo com os filhos. O Tom tem duas partes distintas. Uma primeira mais narrativa, da caminhada e das principais etapas. São 4 renascimentos até o presente. 3 grandes fases e o que cada uma delas trouxe até mim e mostrou sobre mim. Então, nesta primeira fase, eu vou descrever mais o processo, o caminho propriamente dito e como é que ele foi surgindo, como é que ele se foi desenrolando. Numa segunda parte, organizada por temas, por áreas, que foram e são importantes para mim, e sobre as principais aprendizagens, como estas me moldaram, me ajudaram a fazer escolhas para o que segue, para aprender com o futuro que quer emergir, como refere o Otto Schammer. O Otto Schammer é o iniciador, o criador da teoria, pelo meio, uma celebração às Três Marias, às estrelas que fazem parte do cinto de Orion, na constelação de Orion, o Caçador. Tenho a intenção de traduzir nestas páginas a minha alegria de viver e o contínuo espanto de existir, como refere o José Gomes Ferreira, nas Aventuras do João Sem Medo, de me estar a cumprir, como diria o Agostinho da Silva, este filósofo português que me inspirou, me influenciou em muito do meu pensamento e da minha maneira de ver a vida. Da Conceição à saída da Madeira, aos 15 anos. Nasci no Funchal, no dia 9 de maio de 1971, às 17h40. Na astrologia, signo Touro, com ascendente em Balança, Lua em Caranguejo e Plutão em Virgem. No Enneagrama, diplomata, enneotipo 9, das entranhas, intuição, do cérebro reptiliano. No desenho humano, projetor, sou o filho mais velho, o neto mais velho, o sobrinho mais velho, nos dois lados da família. Uma família grande, com muitos tios e primos mais novos. O meu nome é Marco e penso que tenho sido um marco na minha família, um farol para todos os que vieram atrás de mim. No dia em que cheguei a casa do hospital, também chegou o bebê Bobby, cão arrançado de pastor alemão, que seria um companheiro até aos 15 anos, ano em que morreu, alegadamente por envenenamento e velhice. Fui eu que o enterrei em conjunto com a minha mãe e irmã. 4 anos mais tarde, nasceu o meu único irmão e a família nuclear desta vida completou-se: pai, mãe, irmão e cão. Todos os sinais, todos os sinais mostram que foi um desafio para mim ir vendo a família crescer e deixar de ser o centro das atenções para passar a ser o mais velho, o irmão mais velho, o primo mais velho, e por isso que tomava conta de todos os outros. Morava no caminho do monte, caminho onde descem os carros de cestas. Quem já foi à Madeira sabe o que são os carros de cestas que vêm do monte para o Funchal, são puxados por 2 pessoas e que vêm. E eu morava nesse caminho onde passavam os carros de cestas, que vêm do monte para o Funchal. A família do meu pai era do monte, a família da minha mãe de São Martinho. Os meus avós moravam perto,
os paternos a menos de 100 metros de distância, os maternos a menos de 1000 metros. Cresci com os meus primos perto e que outras crianças vizinhas na rua, as escolas ficavam perto. Da minha casa via o Funchal e a linha de horizonte era o Oceano Atlântico, rodeado de verde, com fazendas, florestas e muitos espaços verdes a poucos quilómetros da minha casa. Os meus avós maternos faziam fazendas, eram agricultores e eu nasci a brincar no campo. Tenho imagens de ajudar o meu avô a cultivar batatas, feijão verde, bananas e muitos outros frutos e vegetais. Também me lembra de soltar os coelhos e as galinhas, de brincar ao apanha e às escondidas com os meus primos nas fazendas. Era um pesadelo para os meus avós de soltar os animais. Sendo da cidade do açúcar, não poderia não gostar dos doces e bolos, das queijadas de requeijão, dos bolos de mel no Natal, dos torrões na Páscoa, das malaçadas no Carnaval. Tenho memórias de fazer as broas de Natal na padaria do Livramento com a minha avó e com os meus tios e primos. Era um ritual da família amassar os doces de Natal, depois ir cozê-los. Inclusive, eu tenho uma história que não conto no livro, de pequenino, estava a apanhar as broas e de repente sentei-me, e só que não dei conta, mas sentei-me em cima do tabuleiro quente, e então acabei por queimar o meu traseiro, o meu rabo. Perto dos 10 anos, o meu pai queria que eu aprendesse música e eu fui para o Conservatório de Música do Funchal durante 2 anos. O meu pai tinha aprendido a tocar trompete na tropa e isso fez com que ele não fosse chamado para a Guerra do Ultramar. Alguns dos meus tios participaram, como aconteceu com muitas outras famílias portuguesas. Tentei saxofone e guitarra. Os instrumentos até funcionavam para mim. O que não funcionava era a parte de solfejo, os ditados melódicos e rítmicos. Acabei por sair do conservatório e jogar handball no Marítimo, desporto que pratiquei até o primeiro ano de faculdade. Andava muito a pé, ia para todo o lado a pé, para a escola, para o conservatório, para o handball. Um colega da escola é que me levou para o handball. Andávamos juntos na escola da Levada, no conservatório e depois no handball. Fiz a primária num externato, primeiro ciclo. Depois a preparatória na Bartolomeu Pestrelo, o segundo ciclo. Depois o terceiro ciclo na Levada, no nono ano. Apanhei a abertura da Miguel Ângelo Augusto da Silva, uma escola nova. Eram os anos a seguir ao 25 de Abril e da explosão demográfica. As escolas ou eram pré-fabricadas ou novas. Este padrão foi comigo até à faculdade, o que permitia observar e viver os sistemas nascentes do caos, do novo, que se manifesta. Por exemplo, na faculdade, no técnico, nós tínhamos pré-fabricados e depois estava a ser construído o pavilhão onde o meu curso também era, do qual fui cobaia, aconteceu e tivemos instalações novas. Portanto, este padrão que vivi aqui na Madeira tive presente sempre até ao final dos meus anos de formação. A partir dos 10 anos comecei a viajar sozinho e vinha visitar os meus tios que viviam em Campo de Ourique e depois mudaram-se para Palmela. Foram tempos maravilhosos e de expansão em mim, de crescimento. A família era grande, quer do lado materno, quer do lado paterno, e pobre. Havia muita entreajuda entre a família e vizinhos. Do lado da minha mãe, mais feminina. Do lado do meu pai, a energia era mais masculina. Os meus pais conheceram-se no Bailinho da Madeira. Ambos dançavam lá. O meu pai era carpinteiro e a minha mãe doméstica, tendo aprendido a fazer malhas com lãs, muita lã de Braille. Lembro das festas, dos passeios pela ilha, dos convívios com a família nas ribeiras, com caldeiradas, ou do São João na casa da minha avó Celeste, ou do cacau quente no Natal, ou do milho frito com ovo que a minha avó fazia. Em geral, tenho ideia de uma infância e início de adolescência feliz, e os meus processos de cura emocional mostram e mostraram que houve muitos desafios. Esses processos de cura emocional que eu comecei a fazer no Possibility Management com a distinção das emoções e dos sentimentos. Eu conheci, eu aconteci aos meus pais quando namoravam. Não foi planeado e a minha mãe tentou abortar-me. A minha determinação em viver foi maior e esse é um dos marcos da minha vida. A relação inicial com a minha mãe necessitou muito trabalho de nós os dois, quer meu, quer da minha mãe. Um outro marco foi o nascimento do meu irmão e ter deixado de ser filho único, de dividir a atenção da minha mãe, entrar uns ciúmes e o meu comportamento em particular com o morder.
Mostra que foi um tempo desafiante para mim e que me obrigou a crescer. Pelos 5 anos, num jardim de infância perto de casa, bati com a machadinha na cabeça, uma enxada pequenina, e fiz um derrame cerebral atrás da orelha. Como estava escondido, não fui detectado cedo e acabei por entrar em coma, por morrer. Disseram aos meus pais que foi um milagre ter vivido. É a segunda vez que regresso. Não tenho memória de ter morrido e sei que estive do outro lado. Algo mudou com esta experiência na minha sensibilidade. As memórias que tenho difusas é de estar no hospital, já depois de consciente, e não querer ficar lá, querer ir com os meus pais. De ficar à janela do hospital a ver os meus pais irem-se embora. A entrada na escola aos 6 anos foi-me difícil. Depois o bullying dos miúdos da rua e também da minha família, porque um homem não chora e gosta de carros, por exemplo. Eu não era esse tipo de menino. Não tinha jeito para o futebol, não gostava de carros e tolerava o futebol, ver os jogos. Lembro das tardes de domingo e de ficar a ver filmes, muitas vezes de cowboys. Mais tarde o cinema tornou-se uma paixão. Depois foi a saída da Madeira. Os meus pais comunicaram que no ano em que eu fazia 15 anos iríamos sair da Madeira. Íamos viver para Palmela. O meu pai ia abrir um supermercado. Que depois de eu terminar o nono ano, ia à viagem de finalistas ao sul de Espanha e ficava com o meu pai em Palmela. Como o Rafael Echeverria, pai do coaching ontológico, diz, foi um quebre, uma quebra no meu fluxo de vida. Tudo mudou aqui. Penso que a decisão foi motivada por questões relacionadas com a relação entre o meu pai e a mãe. O meu pai disse-me que queria ficar mais próximo de nós quando fôssemos para a universidade. E penso que houve algo mais forte, profundo. Nós, neste caso, mim e do meu irmão. Celebrei os meus 15 anos com uma grande festa. O aniversário seguinte celebrei com uma grande festa. O aniversário seguinte que celebrei com uma grande festa foi aos 40 anos. A saída da Madeira foi uma iniciação à idade adulta para mim. Este interregno entre os 15 e os 25 anos, onde não houve celebração ou as celebrações do meu aniversário foram privadas, ilustra o meu processo traumático de saída da Madeira e como foi desafiante e a negação que esteve dentro de mim a ponto de eu só conseguir celebrar publicamente aos 40 anos, 25 anos depois. O meu coração estava pesado, triste e zangado. Não queria sair, deixar os meus amigos, família e a ilha. O seguro, conhecido, o amor. A minha avó paterna Celeste fazia-me muita falta, assim como o meu avô materno José. Os meus amigos na escola e do handball. A minha prima Carla, o meu primo David e o meu primeiro amor, a Beth, com quem partilhei o meu primeiro beijo. Nascer num bairro com tudo próximo, com muitas crianças e a família perto, na natureza e com forte contacto com a natureza, desde o mar à fazenda e à serra, ao mesmo tempo na cidade, com muita brincadeira, handball e aventuras. Amigos com autonomia, fazia a pé e de horário, como se diz o autocarro na Madeira. A todo o lado. Gostava de estar na escola, de aprender. Tinha jeito para a matemática e ciências. Adorava história, desporto, e um gosto pela educação visual. No meu nono ano fiz arte e design, que adorei, e lembro-me da minha professora me estimular a continuar nesta área. As viagens ao Porto Santo no verão e visitar os meus tios em Lisboa. A sensação era viver no paraíso. Em 2018 e 2019, quando fui à ilha, notei, ao passar pela ilha, em particular na parte norte, como as escarpas faziam parte de mim, como tudo eu fazia parte daquela paisagem. Era como se não houvesse separação, como se eu fosse uma parte da vertente, da escarpa que anda por aí, sentindo a chamada para se juntar de onde veio, como aquelas imagens dos robôs que, quando despedaçados, regressam ao seu corpo. Era esta a sensação de fusão quando estive na Madeira, muitos anos depois, né, 2018, 2019, a fazer alguns treinos. De facto, esta ideia de que eu sou aquela paisagem sou eu, aqueles átomos, aquela energia é uma energia que está fora e está dentro de mim. Eu sou a ilha também. A tentativa de aborto, o nascimento do meu irmão, o lutar pela vida, a garra de viver, a ida para a escola e o bullying, o ir jogar handball e o não funcionar no conservatório. Ainda hoje tenho a minha vontade de cantar ou aprender a tocar um instrumento. Às vezes vejo-me tocar
o baixo no Autumn Leaves do Miles Davis, qual Paul Chambers. E a saída da Madeira aos 15 anos são eventos marcantes deste período. Sim, este tema do cantar ou tocar ainda hoje está muito vivo em mim, apetece mesmo fazer parte de um coro. E também tinha isto no desenho, tinha a crença de que não sabia desenhar. E as ilustrações deste livro foram todas desenhadas por mim. Portanto, deitando abaixo essa crença, não é? E tenho muita vontade de cantar. E hei de me juntar a um coro aqui em Carcavelos ou quiçá montar um, logo vemos, mas vai acontecer. Há poucos meses li o livro do Walter Ugumem, Deus na Escuridão, e foi uma viagem sem idade à ilha, à minha infância, à infância e ao crescimento dos meus pais, ao entender de uma forma energética, como se tivesse acedido ao campo morfogenético, em que eles cresceram, do que era a vida na ilha e de como foi crescer nas condições da ilha. A Revolução de Abril, que levou o meu pai a ficar sem voz e a passar vários dias na rua, trouxe esperança e condições novas que tiraram a minha família da pobreza e criaram possibilidades para muitas pessoas. Vi isso acontecer na minha família. O meu pai e a minha mãe queriam ir estudar. Não foi possível, pois eram os filhos mais velhos e tinham que trabalhar para ajudar a família. Após o 25 de Abril, o meu pai começou a estudar à noite e durou até o 11º ano. Depois foi a minha mãe, que foi até o 9º ano. Com isto conseguiram melhores trabalhos no governo regional e a nossa vida melhorou imenso. Fomos uma família pobre, fomos de uma família própria, uma família de classe média baixa. O regresso dos retornados também foi vivido na minha família, com um casal de tios que regressou e ficou sem nada. O Estado Social foi muito importante aqui, assim como na minha família em geral. Muitos dos filhos viviam casados e com filhos nas casas dos meus avós. Os apoios sociais e a habitação social permitiram criar outras condições. Muitos dos meus primos são licenciados e têm condições de vida de classe média no presente. Isso é uma conquista do Estado Social, neste caso aplicado na região autónoma da Madeira. A minha vida e a da minha família são um exemplo dos efeitos da Revolução de Abril, da adesão ao projeto de paz europeu e das condições de desenvolvimento humano e social que isso trouxe. Antes das férias da Páscoa de 1986, a minha professora de português, sentindo que algo se passava comigo, pois os meus pais já tinham decidido sair da Madeira, ofereceu-me o livro As Aventuras de João Semedo, do José Gomes Ferreira. Li durante as férias da Páscoa e adorei. Ficou como livro de cabeceira durante muitos anos e voltei a ele muitas vezes na caminhada que segui. Este é um livro que retrata a jornada do herói. A sua influência foi tal que 25 anos depois inspirou a criação do projeto de empreendedorismo social João Semedo, Comunidade de Empreendedores e Voluntários. Voltaremos a este tema mais tarde. A Madeira fica para trás, um reset a tudo. O reset é a linguagem informática, uma analogia. Quando nós fazemos reset ao computador, reiniciamos o computador. Desligamos, ele desliga, o desligar e voltar a ligar, como se diz muitas vezes na cultura popular. Ficaram na Madeira amigos, família e sonhos. Estes primeiros anos criaram em mim as referências de uma vida na natureza, de uma vida local, de proximidade, em comunidade, da paixão e alegria de viver. São também os anos em que tenho uma vivência de uma sociedade em transformação, da tradicional para mercado, e onde posso experienciar na primeira pessoa a cocriação do Estado Social português, perspectiva das sociedades tradicionais, portanto, este Estado Social foi criado na perspectiva das sociedades tradicionais, do qual sou beneficiário e herdeiro. Para mim, uma das sementes das sociedades de comuns em Portugal. Estes apoios vão até à criação da Safira. E aqui termina esta primeira parte, vai desde a concepção até à saída da Madeira. É com o primeiro, com a concepção e o, e o, e o nascimento. Esta é a primeira morte, é a primeira grande morte. E ela constitui uma iniciação à idade adulta, entre ali na fronteira dos 15, 16 anos, esta saída da Madeira e vir para a zona de Setúbal, para Palmela, onde vai iniciar-se a outra parte.
E aqui eu marco, aqui nesta síntese que aqui está feita, estão as principais aprendizagens, mas também as principais linhas dos traumas e dos meus traumas que tive que superar depois em idade adulta e refazer tudo aquilo que onde veio, mas também a riqueza, o ouro que está nas vivências, que está na criar de relações, ter a vida de proximidade e poder ser inspirado eh, por esta cultura que se vivia na Madeira, de entreajuda, de solidariedade, uma cultura muito marcada pela ordem de Cristo e pelos valores inerentes aos templários e à ordem e às ordens que os templários tiveram. A ordem de Cristo foi a que seguia a ordem do tempo. Então esse ficou muito presente e para mim isso é um dos legados, é uma das formas como estas sementes das sociedades de comuns nasceram ou acompanharam ou eu tive a oportunidade de vivê-las a partir deste lugar. Claro, a partir das estruturas miméticas das sociedades tradicionais, mas os valores estavam lá. Eles hoje vão se manifestar de forma diferente, ou no futuro vão se manifestar de forma diferente, se eles estão lá. Então, há uma pergunta aqui viva em mim para vos colocar, que é, todos nós temos estes ciclos de morte e renascimento. Então, qual é o vosso primeiro ciclo? Qual é o vosso primeiro ciclo, não é? Desta concepção até onde que vai? E o que é que foram os marcadores nesta linha do tempo? O que é que foram os marcadores dessa primeira fase, dessa primeira morte? E como é que lidaram com ela? Como é que lidaram com a vossa primeira morte? Também teve em vocês este efeito de iniciação? Para mim, esta iniciação à idade adulta, e que não foi orientada, que não foi conduzida e por isso teve aqui alguns dilemas, como vamos ver a seguir. Mas como é que foi para vocês? Como é que foi de facto para vocês a vossa primeira, a vossa primeira morte? A vossa primeira morte simbólica e onde é que está? Onde é que ela está colocada? Onde é que está colocada na vossa vida? Aqui comigo aconteceu aos 15 anos, com esta saída da Madeira e tudo o que fica para trás, não processado, isso é importante, estes dinâmicas todas ficam para trás não processadas. Os próximos anos serão anos de muita turbulência, de, por um lado a adolescência, não é? Que vem, e por outro lado a adaptação ao novo contexto, ao refazer as novas amizades, portanto vai haver este ciclo de nascimento, de renascimento. Então, como é que foi para vocês? Como é que foi esse, esse espaço em vós? A minha sugestão é que façam mesmo uma linha do tempo, que marquem lá os principais eventos, vão percorrendo ano a ano, desde a concepção, e podem começar mesmo antes da concepção, como eu comecei aqui, com, com a vivência dos meus pais, até ao momento em que acontece e aos anos seguintes o que acontece. Portanto, vão ano a ano o que é que foi, o que é que marcou, o que é que não marcou. Portanto, esse pode ser, de facto, uma boa prática para trazerem clareza sobre isto e o que é que vos marcou, quem eram vocês em cada ano, o que é que vos marcou e quais são as aprendizagens, o que é que trazem daí, o que é que está por curar ainda, o que é que já foi curado, o que é que ainda não foi curado, e o que é que trouxeram desses anos, o que é que essa morte vos trouxe e ressignificou para a nova fase, para a fase que vem a seguir e para o renascimento que vem a seguir. Então, essa é a minha proposta aqui, que possam relembrar, ressignificar, falar isto com outros, e, e trazer esse consciente, como é que foram essa primeira morte e esses primeiros anos. E por mim ficávamos por aqui hoje, nesta, na próxima sessão, começaríamos de Palmela à saída da Safira, nesse caso a saída da Safira fez com 34 anos, percorreríamos este tempo entre os 15 e os 34, aqui, para uma segunda morte e um segundo.
renascimento. Façam-me chegar os vossos comentários a esta gravação, os vossos pensamentos, as vossas questões, se funcionou o vosso feedback, se funcionou ou não funcionou, ou o que é que funcionou ou o que é que não funcionou, para eu poder ir reajustando daqui para a frente. E gostava muito que nas próximas vocês pudessem estar aqui comigo a acompanhar a acompanhar e a partilharem comigo como é que foi a leitura, se já a fizeram, como é que foi para vós, se não fizeram, como é que está a ser, o que é que trazem, e podermos ir em conjunto fazendo esta viagem. Então, até já, até à sessão 3.